A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Impressionante, né, irmãos? Pastor Mirim Miguel agora criticando a congregação cristã no Brasil. Dando sua opinião, melhor dizendo, né, irmãos? Falando sobre a congregação e referente a uma pregação do nosso querido irmão Paulo Plácido Rodrigues, irmão Paulinho do Jardim Paulista, em que em uma das suas pregações, Deus usando o servo de Deus, mencionou, né, sobre o estudo na congregação. Essa parte desses soberbos, né, quando estudam, quando pregam, e adquire multidões que acreditam nos seus milagres, nas suas patifarias, né, irmãos? Irmãos, isso daí podemos observar que a congregação cristã no Brasil é criticada, chamada de igreja herética, chamada de igreja seita, mas observando todos esses vídeos que a gente vê na internet, ainda mais esse rapazinho de 14, 15 anos, creio, né, que esse rapazinho quando nasceu, já o evangelho já estava sendo pregado. Creio não, né? Olha, imagine, nosso irmão Paulo Plácido Rodrigues, 1976, já pregava a palavra de Deus, Deus já usava do servo de Deus, como ali cooperador, ancião depois, né, irmãos? E muitos críticos que nós vemos aí na internet também, que nasceram depois, mas estudaram, entre aspas, né, irmãos? Pesquisaram, desfolharam a Bíblia, e por entender um pouco sobre os contextos, sobre a leitura bíblica, irmãos, entra o espírito de soberbo, né? E acaba então invalidando o Espírito Santo de Deus e validando, como já fiz no outro vídeo, né, irmãos, a revelação que Deus dá. Este rapazinho, eu vou colocar um vídeo dele aí. Ele chegou a falar que pastor não é Jesus Cristo, está amarrado. Agora imagine, eu vou colocar o vídeo do nosso irmão Paulinho falando, né, e desse rapaz aí, dando opinião. Preste bem atenção. De querer estudar a Bíblia. Escutam bem vocês que gostam de querer estudar a Bíblia. Isso aí não é de Deus, irmão. Isso é um espírito de soberba. É insatisfação com o que Deus te deu até o dia de hoje. É melhor que você se retire do meio do povo de Deus do que dissemine esse espírito. Se precisasse estudar a Bíblia, para a pessoa entender, o senhor não tinha mandado João Batista, não. Não tinha mandado João Batista. Ele tinha mandado um professor de teologia, um escriba, um fariseu. Nada contra aos irmãos da congregação que buscam a palavra pela revelação. Mas toda a mensagem ela tem que ser estudada, porque a Bíblia ela é contextual. E há figuras de linguagens na Bíblia que devem ser traduzidas. A Bíblia sem uma interpretação e sem um estudo, ela pode ser compreendida de uma forma errada, errônea, tá? Então é necessário um estudo para poder entender do que você fala, do que você dialoga ali com as pessoas. Escutam bem vocês que gostam de querer estudar a Bíblia. Isso... Então, pastor Mirim Miguel, a congregação, nós estudamos, nós lemos, né? O estudo para nós não é dificuldade. O estudo para nós temos que ter, sim, como você disse, a Bíblia ela pode ser entendida errado quando também alguém vai pelo literal. E nós já somos admoestados e já somos aí praticamente, quando nós lemos a Bíblia, que nós esperamos a pregação, a própria pregação pela revelação da palavra de Deus já converte aquela leitura, né,
espírito, espiritualmente. Nós, resumindo, quando nós vamos buscar a palavra de Deus, nós vamos ler a Bíblia, mas dentro da Bíblia, nós já é convertido pela revelação. Uma passagem bíblica, a revelação já vem convertida sendo uma única palavra descida do céu. Então, cada um de nós temos um problema, vamos ali, lemos o literal, mas não esperamos só o literal. Esperamos a revelação da palavra de Deus. Diferente, né, de muitos cultos que até nós temos visto o Miguel aí pregando, falando em suas palavras, né, que está amarrado, Jesus é o pastor. Está amarrado, que cada igreja tem que ter o pastor. Então, irmãos, nós aí podemos observar que, final dos tempos, muitos vão querer arrancar a glória para si, né? É que o Miguel, referente à congregação, ele não foi tão ali, né, persistente em cima, porque ele sabe que se ele for falar de uma revelação na congregação, ele vai estar, então, desmentindo, né? Desmentindo, ou mentindo, melhor dizendo, né, sobre as revelações que ele tem em tempo real. Como, vou passar. Isso ele quer dizer que Jesus está falando com ele para ele falar para o povo. Eu vou falar, eu vou passar, eu vou fazer isso. Olha, eu tenho uma pregação fresquinha, eu vou soltar para vocês. Como ele sendo o único detentor da palavra de Deus, em que alguém que esteja ali está aguardando só a pronúncia dele falar, né? E com a pessoa certa. Na congregação não, irmãos, não tem pessoas escolhidas. Vem a revelação na igreja inteira. Que de repente uma pessoa, o pastor sabe a vida dela, sabe a situação, e aí fica fácil de falar que Deus está mandando falar. Esse rapazinho está causando na internet. Irmão, olha o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Então, irmãos, nós que falamos, né, que o nosso pastor só é Jesus Cristo. Então, esses jovens que se diz ser detentores aí dos anjos, da revelação constante na igreja, do milagre, como ele já fez um milagre aí, segundo, até causou polêmica na internet, né? Que a pessoa estava com câncer, ele rasgou o laudo do câncer, dizendo que já estava curada, né? Isso daí a pessoa se autodenomina profeta. Então, irmãos, tudo que for falado através, né, dessas pessoas criticando, né, a denominação CCB, nós vamos sim aqui contrapor e mostrar também o que é uma heresia, o que é falsa profecia. Ali, na igreja desse jovem, praticamente toda a honra, toda a glória está sendo para o pastor. E jamais eles vão transferir toda a honra e toda a glória para Deus, né? É o que nós aqui lutamos, né? O que nós acreditamos, melhor dizendo a palavra, não lutamos, acreditamos que a congregação cristã no Brasil, onde nós servimos a Deus, pelos meus conhecimentos, que eu já não fui em outra igreja, não posso falar, mas pelo que eu saiba, é a única denominação que deixa o Espírito Santo de Deus interagir no meio do povo. É a única. Temos diversas pessoas dando palpite, né? E esse jovem aí praticamente está tomando uma madeira, melhor dizendo, no Evangelho, né? Isso tudo aí é fogo de palha, como os demais pastores mirins, né? Os que já estiveram aí causando e não permaneceram, porque é época ali, a não ser que se levantar um outro no lugar deles ali que faça tanta fama quanto a deles. Aí eles desaparecem, viram fumaças, né? Mas, irmãos, vamos
vamos prestar atenção de mais um vídeo desse jovem. Olha só, quando é falado algo sobre a congregação, a gente coloca aqui também o que eles fazem, né? Olha só esse culto deste jovem, que ele pede R$1.000 por uma semente. Isso mesmo. Preste bem atenção. Olha só. Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. Uma semente. De R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Você é a primeira de R$1.000? Sobe aqui no altar. Vai dando R$1.000. Tem pessoas que R$1.000 pra ele não é sacrifício. Sim. Mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui botar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. 4 de A R$1.000. velocidade que você vem é a velocidade do seu milagre. Você, filha. Já tem 2. Vai dando glória. 3, eu acho que vai passar. Vai passar, pastor. Chamei 4. Acho que vai dar umas 10. Diga glória a Deus. Vinha a mim. Então, pessoas assim estão praticamente treinados para fazer esse tipo de coisa, né? Olha, 4 pessoas. Aí vai as 4. Olha, eu acho que vai passar. Deus está abençoando. Irmãos, pelo que deu para perceber, o pastor Mirim aí, o que ele disse sobre... tem pessoas que não é sacrifício dar R$1.000. Ali automaticamente ele está direcionando, né? Sendo que ele falou que o voto era R$100. Então ele quis classificar ali que quem não pode dar mais, então faça o voto R$100. E quem pode dar mais, que é no caso não é sacrifício, as pessoas que têm aquisição, dono de empresas, né? Não trabalhadores, então poderia subir ali 4. Mas ele chama 4 para dizer, melhor dizendo, que Deus está tocando no coração. Correto? E mais pessoas, logicamente, vão mais de 4. Pode subir 20. Que é a emoção das pessoas. Mas agora me fala uma coisa. A congregação é tudo revelado pelo Espírito Santo e não é cobrado nada. Não é vendido semente, não é vendido cimento, não é vendido bloco, não é vendido nada, nenhum adereço que se diz é consagrado. A consagração desce direto dos céus. Então, quando nós vemos um vídeo falando sobre a palavra da congregação, e a congregação tem que pregar mesmo, não adianta leitura em cima do púlpito, não adianta estudar para pregar em cima do púlpito, não adianta. Nós cremos numa revelação e cremos num Deus que está vivo dentro do templo, dentro dos nossos corações. Primeiramente, no templo, ele comparece no templo quando há aquele cumprimento daquela parte que está na Bíblia, se eu não me engano, em Mateus 20, correto? Onde há 1, 2 ou 3 reunidos, falando em meu nome, ali eu estarei no meio. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, teve esse rapazinho também que ele começou a falar umas pelengagens, né? Começou a falar umas pelengagens, como que é em inglês. Eu acho que acabou imitando um outro pregador aí das redes sociais. E um fica imitando o outro, né? E fala uma linguagem ali que dos céus não é, né? Preste bem atenção, olha só. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar. Mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá. Quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar.
Meu Deus, a pneumonia não vai voltar. Eu sou Deus do dia 24 de novembro. Eu quebro isso agora. Quem pode levantar a voz? Diga glória a Deus. Eu rasgo o câncer. Eu sou Deus do dia 24 de novembro. E esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, é o Deus do início de tudo. É o Deus que nós não sabemos quem fez Deus, porque não há. Ele é o alfa, o ômega, correto? O princípio e o fim. Antes dele não teve. Não é o Deus do dia 24, né, irmãos? E nós vemos aí falsas profecias, e nós vemos aí a responsabilidade de uma pessoa ir ali na igreja querendo a cura da carne, né? E ficando feliz, né? Mas o que nós vamos buscar é a cura da alma. Igreja é hospital espiritual. Deus faz o milagre, com certeza. Mas nós vamos buscar a cura da alma, do espírito. Né, irmãos? Tem uma parte aqui que eles colocam, até daquele seriado Chaves, imitando o pastor Mirim Miguel. For see the king is the power, the man is the best, and the king is the fairy was mine. Teca, zacateca, teca, teca, xiximeca, teca, teca, zapoteca, teca, cara de muqueca, teca, cara de hipoteca, teca, 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 cara de pateta. Que ele disse? Essas são Profeta. as palavras que o pastor Mirim, né, pronuncia aí, né? Falando estas partes, né, irmãos? Mas, irmãos, o que vocês acham a este respeito? Né? O nosso irmão Paulinho pregou mesmo. Pregou e falou que a pessoa que estuda a Bíblia, eles ficam soberbos, eles ficam ali praticamente achando que só eles têm a verdade em suas mãos, né? Só que eles usam contra nós a leitura, o que ele estudou. Ele é limitado. E nós não somos limitados porque nós temos os mistérios dos céus. Deixa aqui seus comentários, o que vocês acharam sobre isso. E vamos orar pelos nossos irmãos anciãos antigos, cabelos brancos, né? Para que Deus os abençoe e abençoe também os novos na graça. E também os que já estão aí há algum tempo no ministério. Termino esse vídeo saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.